o poeta das sombras e o resgate das almas perdidas. Há muito tempo, em uma era esquecida pelos vivos e oculta nas dobras do tempo, havia um lugar chamado Vale das Lamentações. Um lugar onde as almas vagavam em tormento eterno, suas esperanças de redenção despedaçadas e seus suspiros ecoando como o lamento dos ventos noturnos. Este era o lar das almas injustamente levadas para o inferno por um demônio errante e rebelde conhecido como Malacar, o ceifador de almas. Malacar era uma entidade sombria, com asas negras como a noite e olhos ardentes de malícia. Sua natureza era perversa, e ele tinha uma predileção por caçar almas inocentes, arrancando-as do seio de suas vidas terrenas e condenando-as a um destino sinistro. Seu poder era tão grande que ele conseguia enganar os próprios juízes do submundo, levando consigo aqueles que não mereciam tal castigo. No entanto, mesmo nas trevas mais profundas, há uma centelha de esperança. E essa centelha era representada pelo poeta das sombras, um ser enigmático e misterioso, cuja verdadeira identidade permanecia oculta para todos. Ele caminhava entre o mundo dos vivos e o dos mortos, usando seu dom único para sentir a angústia das almas perdidas. O poeta das sombras possuía uma habilidade peculiar. Ele podia ouvir os suspiros silenciosos e as preces desesperadas das almas injustamente condenadas. E assim, a lenda começa. No crepúsculo de uma noite de lua cheia, o poeta das sombras estava sentado à beira do rio que separava o mundo dos vivos do reino das sombras. Ele tinha olhos profundos e cabelos tão negros quanto a noite eterna, e suas vestes eram da mesma cor, fazendo-o parecer uma extensão da própria escuridão. Seu semblante era triste, pois ele podia sentir o sofrimento das almas afligidas pelo ceifador de almas. Enquanto contemplava o reflexo prateado da lua na superfície do rio, o poeta das sombras ouviu um sussurro suave, uma voz desesperada que o chamava. Erguendo-se, ele seguiu o som até uma clareira oculta na floresta, onde encontrou uma jovem alma, uma moça de beleza radiante chamada Elara. Elara fora uma artista talentosa em sua vida mortal, conhecida por suas melodias que tocavam os corações das pessoas. No entanto, ela havia sido arrancada de sua existência terrena muito cedo, vítima das artimanhas do ceifador de almas. Seu crime? Nenhum. Sua única culpa era a inveja que o demônio sentia por sua beleza e talento. O poeta das sombras viu nos olhos de Elara uma tristeza profunda e uma chama extinta de esperança. Ele estendeu a mão, e ela a agarrou com desespero. Seus dedos se tocaram, e o poeta das sombras sentiu o fio da conexão entre suas almas. Eu vou te ajudar, prometeu o poeta das sombras, sua voz suave como um sussurro noturno. Eu vou te libertar das garras do ceifador de almas. Juntos, eles começaram sua jornada para encontrar Malacar. Eles atravessaram os reinos sombrios, enfrentando perigos indescritíveis e desafios insondáveis. Ao longo do caminho, encontraram outras almas perdidas, todas vítimas do mesmo demônio cruel. Cada alma tinha sua própria história de injustiça, suas próprias cicatrizes invisíveis, e o poeta das sombras as acolhia em seu grupo, prometendo a cada uma delas que encontraria uma maneira de libertá-las do sofrimento eterno. O grupo cresceu em número e em determinação, unido por uma causa comum: enfrentar o ceifador de almas e restaurar a justiça. O poeta das sombras era um líder silencioso e sábio, orientando suas companheiras com sabedoria e compaixão. Ele lhes ensinou a enfrentar seus medos mais profundos e a encontrar a força dentro de si mesmas. Cada alma resgatada recuperava sua humanidade e suas memórias de suas vidas passadas, e o grupo se tornava uma família, ligada por laços que transcendiam a mortalidade. A jornada os levou até o próprio reino de Malacar, um lugar sombrio e sinistro, onde as almas eram mantidas cativas em gaiolas de pesadelos.
O poeta das sombras e suas companheiras enfrentaram o ceifador de almas em uma batalha épica. Malacar usou todos os seus poderes obscuros para tentar derrotá-los, mas ele subestimou a força do grupo e a determinação do poeta das sombras. Com um esforço conjunto, as almas resgatadas lançaram um feitiço que enfraqueceu Malacar, e o poeta das sombras confrontou o demônio pessoalmente. Em um confronto de vontades e poderes, o poeta das sombras usou sua habilidade única para tocar a alma de Malacar, revelando as profundezas de seu próprio sofrimento e escuridão. Foi então que algo surpreendente aconteceu. A compaixão do poeta das sombras tocou o coração endurecido de Malacar. Ele viu a dor que havia causado e o vazio em sua própria existência. Com um último suspiro, Malacar se entregou, permitindo que o poeta das sombras o libertasse de sua maldição. As almas perdidas que haviam sido capturadas por Malacar foram liberadas, e a justiça finalmente prevaleceu. O poeta das sombras e suas companheiras viram o demônio transformado em uma forma menos sinistra, uma sombra de sua antiga malignidade. O poeta das sombras não tinha o poder de perdoar completamente Malacar, mas ele o libertou das correntes que o haviam mantido escravo de sua própria escuridão. Com lágrimas nos olhos, Malacar partiu em busca de sua própria redenção, prometendo que, um dia, ele retornaria para ajudar as almas que havia prejudicado. O poeta das sombras e suas companheiras voltaram ao Vale das Lamentações, onde cada alma encontrou seu merecido descanso. O grupo se dispersou, mas eles nunca esqueceriam a jornada que compartilharam e o poeta das sombras, que havia trazido luz à escuridão de suas vidas após a morte. E assim, o poeta das sombras continuou seu eterno caminho, ouvindo os suspiros silenciosos das almas perdidas e resgatando aquelas que haviam sido injustamente levadas para o inferno. Sua lenda perdurou através das eras, uma história de compaixão, redenção e esperança, lembrando a todos que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da justiça nunca se apaga completamente. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras.